Um outro caso também que nós temos que considerar em relação a essa questão da paralaxe horizontal, então é essa distância entre as duas imagens. Em relação à paralaxe horizontal, nós temos a seguinte questão: quando ampliamos uma imagem, não é, a tendência é que essa paralaxe aumente. Então, o estereógrafo, quando vai fazer um filme, ele tem que ter em mente qual é o tamanho, né, desse quadro nessa discussão que houve aqui. Não é? O próprio Carlos Weber falou sobre essa questão. Não é possível você fazer, né, coisas para vários tamanhos e tudo ficar muito bom. E no caso da estereoscopia, essa questão ela é muito séria. Não é? Quer dizer, algo que parece ótimo no monitor de 22 polegadas vai ficar péssimo numa tela de cinema. Então é necessário alguns cuidados. Bom, em relação às imagens estereoscópicas e a percepção binocular de profundidade, nós temos que cuidar do seguinte aspecto. Não é a mesma coisa você ver 3D normalmente no seu dia a dia, no espaço existente, né, e ver o 3D de imagens projetadas. São coisas diferentes. Então, por exemplo, vocês já devem ter feito essa experiência de colocar o dedo aqui na frente e focalizar o dedo, vocês vão ver duas imagens lá no fundo. E quando você pega e olha para o fundo, você vê dois dedos aqui, né? É que tem gente que fica difícil fazer isso, porque tem que prestar atenção, aí quando vai prestar atenção, focaliza de novo e tal. O fato é que isso aqui é diferente de você ter uma imagem projetada. Por quê? Porque o meu dedo está objetivamente próximo do meu nariz, não é? E quando o meu olho converge para olhar o meu dedo, o meu cristalino, então lá no olho tem um cristalino, que é uma lente biológica, não é? Que é maleável, ela é flexível, e os músculos agem fazendo com que eu consiga focalizar. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai tendo que usar óculos, porque esse cristalino vai perdendo a capacidade de flexionar, né? Então, nesse quadro aí, nós temos a situação que vai acontecer com esse problema de convergência e de acomodação quando a gente trata de imagens estereoscópicas. Primeiro, na visualização normal, comum, a gente tem, com a proximidade do objeto, essa convergência ou envesgamento do olho, né? E imediatamente a acomodação do cristalino. Só que na imagem estereoscópica isso não é assim, porque a imagem está focalizada na tela, ela não está focalizada aqui, só que o olho vai querer focalizar a imagem como se estivesse perto. E isso pode causar desconforto. Então, não é nenhum, como a gente chama em fisiologia, não é nenhum ato reflexo, não é? É uma coisa que pode ser aprendida, mas a plateia tem que se habituar. Quer dizer, nós estamos tratando de uma forma de exibição cinematográfica ou exibição de imagens que é nova e, assim como nos primórdios do cinema, a plateia ainda não está acostumada com determinadas coisas que vão acontecer. Então é muito comum as pessoas perderem o foco quando aparece algum objeto ou a imagem de algum objeto saindo para fora da tela. Então essas coisas são coisas básicas assim que nós temos que sempre nos lembrar em relação à estereoscopia, que vai ter uma incidência bastante clara quando se fala dos ajustes de câmeras, não é? Um pouco mais de conceitos para que a gente possa avançar nessa discussão. 3 tipos de paralaxe que visam classificar os efeitos que são obtidos nas imagens estereoscópicas, não é? O primeiro, que é chamado de paralaxe zero, que é quando a imagem do objeto parece estar na tela, não é? Ele não está nem para trás nem para frente, ele está na tela. Paralaxe zero é porque não há diferença de posição entre as duas imagens. O outro caso é a da paralaxe negativa, que é quando o objeto parece sair da tela, ele parece vir para frente, não é? E a paralaxe positiva é quando o objeto parece estar lá para trás, né? Então, no caso da paralaxe negativa, ela é negativa porque a gente obriga o olho a envesgar, que é a história de ver o dedão aqui na frente. E a paralaxe positiva, digamos assim, é como a gente normalmente veria os objetos, não é? no nosso dia a dia, quer dizer, olhando com o olho mais ou menos paralelo. Claro que vocês já percebem aqui que no caso da paralaxe positiva eu posso ter uma situação extrema
né, de uma distância tão grande entre as imagens que os olhos sejam obrigados a divergirem. Isso causa dor muscular, quer dizer, se o cara ficar forçando o olho, envesgar ao contrário, né? Isso dói, o olho fica cansado, dá dor de cabeça, então é terrível isso. Bom, então, tradicionalmente tem sido divulgada duas formas de organização da imagem em função daquela definição lá de paralaxe. Então, mas como é que eu consigo fazer um objeto sair da... você envesga a câmera e tal. Bom, esses dois modos, eles são denominados de modo paralelo, é aquele que a câmera fica com eixo absolutamente paralelo, um em relação ao outro, e o convergente, que prefere se chamar de toe-in porque aponta para o mesmo lugar. Porque a ideia de convergência é uma ideia que tem que ser preservada para a função ocular. E eu quero demonstrar as possibilidades dessas duas opções. Por que não chamar? Por que essa câmera não pode ser chamada de convergente? Porque eu consigo convergência na câmera paralela também. Isso não é uma função da câmera, é uma função das imagens que são produzidas. Né? Eu vou tentar me explicar, e se não ficar claro, vocês podem... Agora sim, vocês podem olhar com os óculos para vocês verem a diferença entre essas duas imagens. Uma foi produzida, né, com esse modo paralelo, ou mais paralelo que a gente conseguiu produzir, e a outra foi produzida nesse modo toe-in, ou convergente, como se costuma chamar, e existe uma paralaxe zero. A paralaxe zero está localizada, né, do professor Geraldo aqui, que é um dos nossos entrevistados. Essa paralaxe zero deve estar localizada alguns metros atrás dele, antes da árvore que está ao fundo. Não é? Quer dizer, aquela placa de trânsito que está lá atrás, ela já está na paralaxe positiva, a árvore também já está com paralaxe positiva. Então, o professor Geraldo está com paralaxe negativa. Bom, então isso foi produzido com câmera ajustada daquele jeito que eu descrevi anteriormente.